Olá pessoal, meu nome é Henrique Bernardes, sou da Coelho Centeno Advogados, comigo aqui está o Rafael. Olá pessoal, meu nome é Rafael Nardim, sou advogado e trabalho com o Dr. Henrique na área tributária do escritório Coelho Silva e Centeno Advogados. E dando continuidade à nossa série de vídeos sobre algumas questões tributárias, hoje a gente vai falar sobre ISS na prática, especificamente falando sobre serviços de licenciamento de software, uma grande demanda que tem aumentado cada dia mais no país, com grandes complexidades, distinções de outros serviços mais práticos e que trazem algumas abordagens diferentes para a aplicação do ISSQN. Até é importante relembrar que no nosso vídeo anterior a gente falou sobre a tributação dos serviços pela internet, dos web services, com as suas complexidades, com as suas diferenças, e o que a gente pode focar de um melhor regime tributário, uma melhor prática tributária para esses tipos de serviço. Bom, hoje a gente vai falar especificamente sobre ISS, Imposto sobre Serviços, o imposto municipal, que aplica sobre os serviços, como já diz o seu nome, e as aplicações básicas para os serviços de licenciamento de software. Um ponto importante que já vou passar para o Rafael para a gente conversar é sobre o que é um licenciamento de uso de software, Rafael. Bom, doutor Henrique, com relação ao licenciamento, de uma forma bem didática, né? Licenciamento de uso de software, também chamado de cessão de direito de uso de programa de computação, ou o famoso SaaS, né, que seria o Software as a Service, é um serviço no qual uma empresa é proprietária de um software, podendo ser um aplicativo, um programa de computador, etc., e ela o disponibiliza para a utilização do cliente por meio de um pagamento de uma mensalidade ou uma parcela única, né? Então, durante o período do licenciamento, o cliente vai ter acesso a atualizações periódicas e vai poder usufruir das funcionalidades oferecidas pelo software. Como exemplo, para ilustrar, né, na atualidade, nós podemos citar o Microsoft 365, também conhecido como o pacote Office. Ela é oferecido pela multinacional americana Microsoft como um puro serviço de licenciamento de uso de software. Outro exemplo poderia ser citado seria o pacote de programas de edição da empresa Adobe, muito utilizada no setor de edição de vídeos e imagens. Porém, vale ressaltar que a atividade de licenciamento de uso de software não está restrita aos grandes players mundiais de tecnologia. É possível verificar diariamente o surgimento de novos aplicativos e programas que buscam oferecer ao consumidor alguma funcionalidade ou um instrumento inovador. Perfeito. Aqui é importante a gente lembrar, né, que justamente o licenciamento de uso é simplesmente uma permissão. Tu não adquire o software em si, né? Tu não compra o pacote Office, tu compra a licença de uso do pacote Office, né? E é importante, até a gente abrir um parênteses aqui bem rapidamente, nas questões de discussão se esses softwares, né, que a gente adquire a licença de uso, eles são classificados como uma mercadoria ou um serviço. Atualmente, essa discussão até está se encerrando em decisões pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é um serviço. Mesmo esses softwares de prateleira, que a gente chama, que são softwares que a gente vai lá, como o pacote Office ou qualquer outro, que não é customizado especificamente para o usuário, esses softwares eles continuam sendo classificados como serviço e não mais como mercadorias. E assim, todos eles estão no guarda-chuva do ISSQN, não no guarda-chuva do ICMS. Importante esse destaque. Que é uma discussão que já veio se alongando aí em 2018, 2019, e agora em 2020 a gente está vendo uma solução final nessa discussão. Bueno, falando especificamente em ISSQN, antes da gente falar nos serviços de licenciamento, como é que funciona a questão de cobrança de ISSQN? Porque o que a gente tem? A gente tem uma grande briga, que são a briga dos municípios, que a gente chama de uma guerra fiscal,
onde um município quer o valor referente àquele serviço que está sendo prestado pela empresa que está sediada nesse município ou por estar sendo prestado nesse município. Então, existe uma grande discussão territorial de onde que eu tenho que pagar. Eu, contribuinte, que sou o prestador do serviço, aonde que eu pago esse ISSQN? Onde a gente analisa a legislação, tanto a legislação quanto o entendimento dos tribunais, eles vieram tendo algumas modificações ao longo dos anos, onde a gente verificava antes, na Lei Complementar 116, que o local da prestação do serviço ou o local da matriz eram o critério territorial de onde ia ser pago aquele ISSQN. Ou seja, eu tenho uma empresa que presta serviços em Porto Alegre. Então, a Prefeitura de Porto Alegre pode cobrar o ISSQN dessa empresa. No mesmo exemplo, essa empresa presta serviços fora de Porto Alegre. Os serviços não são prestados na capital gaúcha. Quem pode cobrar? A capital ou o local onde teve a efetiva prestação do serviço? Existe uma série de discussões sobre o local da cobrança. E isso gera um pouquinho de insegurança para o contribuinte, porque ele pode estar sendo cobrado por dois municípios distintos, onde está a sua sede e aonde está sendo efetivamente prestada aquele serviço. O que são pontos de atenção para ver o que se aplica aí efetivamente. Pensando nisso, e pensando agora em licenciamento de uso de software, temos aqui uma empresa que pode estar em qualquer município do país, em que ela disponibiliza uma licença de uso para todo o território nacional. Aonde que vai ser cobrado esse ISSQN? Na sua sede, lá onde está a sua matriz, onde estão as filiais, onde está o tomador do serviço? Quem é que vai ser o responsável pelo recolhimento desse valor desse ISSQN? Pensando nisso, a gente dividiu em alguns modelos para construir alguma ideia prática de onde que esse ISSQN vai estar sendo cobrado. Vale ressaltar que, com relação a essa discussão geral muito presente no setor de serviços, os serviços prestados pelo meio digital, como é o caso do licenciamento de uso de software, apresentam algumas peculiaridades que trazem essa conversa para um panorama diferente, né? Como o doutor Henrique já pontuou, é muito normal que uma empresa proceda com a prestação de serviço, com o licenciamento de sua sede, para diversas municipalidades ao longo do Brasil. Essa perda dessa restrição, desse suporte físico, que é um dos grandes frutos, né, da globalização e da internet, trouxe para o prestador de serviço no âmbito digital a liberdade de poder constituir uma empresa num município X e trabalhar perante outras municipalidades sem necessariamente ter uma sede na localidade. Com base nos entendimentos jurisprudenciais do STJ, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no caso do licenciamento de uso de software, deve-se enquadrar a regra geral da Lei Complementar 116, que consta no seu artigo 3º, que vai ser competente a localidade em que estiver sediada o estabelecimento prestador. Ou seja, onde restar configurado a unidade econômica ou profissional de serviço. Tal unidade vai se configurar quando nessa localidade for exercida a atividade de administração, gerenciamento, customização e operalização do licenciamento. Grande parte dos tribunais entende que uma sede meramente designada para um suporte técnico, para uma implementação ou para instalação de serviço, não vai atrair a competência do ISS. Isso. Até entrando na parte dos modelos, a gente consegue visualizar um pouquinho mais claro como é que se operam essas questões na prática, né? Entrando no modelo 1, que a gente está dando de exemplo aqui, então somente as diferenças entre
os critérios de cobrança do ISS-QN. A gente tem aqui uma empresa, a matriz, que presta todo o serviço, 100% do serviço no município A. Perfeito. Além desse município a empresa tem algumas outras filiais em municípios distintos, em que ela presta tão somente serviços de instalação e manutenção desses softwares, dessas licenças do uso de software que a matriz efetivamente comercializa. Bueno, nesse caso, a gente vê que as filiais, elas não têm uma prestação 100% do serviço, elas estão somente vinculadas mais como pontos avançados de comercialização ou de manutenção daquele serviço que efetivamente está sendo prestado pela matriz. Nesse caso, se a gente fizesse o recolhimento pelas filiais, no município das filiais, poderia sofrer uma autuação na matriz, pois o município da matriz está dizendo que as filiais não prestam serviço. As filiais somente comercializam ou fazem assessorias relacionadas ao serviço que está sendo prestado no município A. Assim, o recolhimento deveria, claro, num exemplo muito superficial, deveria ser feito no município A, pois é lá que está sendo efetivamente prestado o serviço, não nos outros dois municípios. Exato. Nessa primeira opção que nós montamos, o objetivo da empresa é reunir todo o recolhimento do ISS em um único município. Dessa forma, para fins de ISS, ambas as filiais aqui ilustradas no município B e no município C não se configuram como estabelecimentos prestadores, que seriam esta a condição para poder se atrair a competência do ISS para essas municipalidades. Exatamente. Aqui a gente vê uma ausência de uma prestação efetiva do serviço pelas filiais. Elas não conseguem, por conta própria, prestar o serviço que está sendo prestado lá na matriz. E aqui a gente está lembrando que a gente está falando de serviços de licenciamento de uso de software, onde normalmente o desenvolvimento do software, toda a parte de criação está centralizada na matriz. As filiais não estão realizando nenhum outro serviço vinculado a esse licenciamento, além da instalação e manutenção. Fica ausente critérios ou outros serviços para que ocorra um enquadramento de que o serviço está sendo prestado efetivamente pelas filiais. Aqui é importante lembrar que por que ocorre isso, tá? Mas por que tem essa divisão dos municípios? Justamente por diferenças de alíquota. Cada município vai ter a sua legislação própria municipal, dizendo qual é a alíquota para aquele serviço que a gente está verificando. E existem diferenças bem significativas entre um serviço em um município e esse mesmo serviço em outro município, com diferenças grandes na carga tributária. E como o ISS-QN ele incide direto sobre o valor do serviço prestado, é direto sobre o valor do faturamento daquela empresa. Então, qualquer diferença na base de cálculo do ISS já tem um grande impacto no faturamento da empresa, no resultado líquido da empresa no final do exercício. Bom, então, doutor Henrique, acho que podemos concluir que nessa primeira opção, os dois grandes benefícios para a empresa é poder escolher um município com uma alíquota menor, né, poder fazer um planejamento tributário e também reduzir a burocracia, né, caso fosse necessário ter que recolher em outras municipalidades. Isso, perfeito. Pensando num planejamento, vinculando a atividade de licenciamento, em que é 100% na matriz e não nas filiais, pensar em um município com uma alíquota menor é mais interessante. Indo para um segundo modelo, uma segunda possibilidade de várias, mas pensando que estão somente em duas, a gente poderia pensar, tá, mas e se fosse o contrário, onde as minhas filiais efetivamente prestem os serviços vinculados, assim como a matriz, né, e não são somente acessórios à matriz, eles prestam serviços
por uma questão de aumento de divulgação, de aumento de proximidade com o consumidor daquele serviço. Tudo isso pode ser vinculado. Como é que funcionaria? Bom, aqui a gente estaria falando em divisão do recolhimento em cada município, porque o serviço é efetivamente prestado em cada um desses municípios. Então, não vai ser somente no município A que vai ser feito o recolhimento. Os municípios B e C também vão ter uma parcela do ISSQN relativo a esses serviços que lá foram efetivamente recolhidos. Então, prestados. Os serviços foram efetivamente prestados em cada um dos municípios. Consequentemente, o recolhimento do ISS vai ser vinculado a cada um desses municípios. A diferença aqui é que não é tão somente acessório, a filial não é tão somente acessória da matriz. Todas elas prestam o serviço para o consumidor final. Isso é um ponto bem relevante. Exato. Então, nós apresentamos essa opção, né? Pois, à primeira vista, mesmo não parecendo ser a opção do ponto de vista tributário mais favorável, existem peculiaridades nas operações das empresas que acabam por justificar essa divisão. Claro que isso é uma avaliação que deve ser feita pela própria empresa, mas existem situações, nós já trabalhamos, e por isso nós apresentamos como uma segunda opção de planejamento tributário possível. Exatamente. Tem que lembrar que cada caso é um caso, mas em linhas gerais, se pensar em efetiva prestação do serviço e não uma questão meramente acessória, é muito possível essa divisão do recolhimento, onde o município A, mesmo que venha a entender que os serviços prestados pela filial lá no município B deveriam ser tributados no seu município A, a empresa vai ter elementos suficientes para demonstrar que não, que a prestação do serviço efetivamente se deu no município B. Então, aqueles valores de faturados no município B não podem integrar a base de cálculo lá no município A para fins de ISSQN. São argumentos bem consolidados na jurisprudência, nos entendimentos dos tribunais e na legislação para guarnecer o contribuinte e dar uma certeza para ele aonde eu tenho que recolher, porque este é o ponto mais difícil e mais complexo no ISSQN. Onde que eu tenho que recolher o tributo? Veja que o contribuinte não está se negando a recolher. Não, ele vai recolher o ISSQN. A negativa por parte do contribuinte é: eu não quero recolher duas vezes o mesmo ISSQN, o que é super correto, porque no Brasil não existe, não é possível a bitributação. Então, pelo mesmo serviço, não pode haver a cobrança por dois municípios diferentes, 2, 3, etc. Não pode, tem que ser uma vez só. Esse é um ponto bem importante de se resguardar e que o contribuinte construa o seu planejamento com base em observar as nuances da legislação, observar o que atualmente a jurisprudência está entendendo sobre essa classificação da efetiva prestação do serviço. O senhor tocou num ponto que é muito importante mesmo. Realmente, analisando a jurisprudência, se vê que o subjetivismo de cada situação é vital. Então, o acompanhamento desde o começo da construção da operação por uma consultoria jurídica é algo essencial para que se possa estruturar da melhor forma possível, tendo em vista todas as peculiaridades de cada operação, a estrutura em si do negócio. Nós percebemos, né, que essa era digital, do uso dos licenciamentos, do serviço prestado na internet em si, é algo que já se consolidou no cotidiano da nossa sociedade, né? O crescimento estratosférico dos empreendimentos virtuais só cresce, e dessa forma, o planejamento tributário dessa operação deve compreender de uma forma prévia todas as condições e todos os pesares, todos os benefícios e malefícios, e assim o empresário, o empreendedor vai ter uma condição melhor, vai ter informações e dados mais concretos e mais seguros para poder tomar essa decisão. Exatamente. Com base em
pontos atualizados da jurisprudência, observando a legislação, observando soluções de consulta das próprias municipalidades, da Receita, das prefeituras municipais de cada local de prestação de serviço, são pontos que têm que estar sempre na mente do empresário quando ele for construir esses apontamentos. Gente, era uma conversa rápida, simplesmente para a gente conversar um pouquinho sobre SESQN. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Exato. Grande abraço. Um abraço. Até mais.